Isso aí, pessoal, nós estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Rádio Serra. Iremos iniciar dentro de alguns instantes aí a entrevista com os profissionais da saúde aqui do município de Corumbá de Goiás, a enfermeira coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Corumbá de Goiás, também o doutor Adriano está por aqui nos estúdios da Rádio Serra. Nós estaremos então falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 e também sobre as ações aí da Secretaria Municipal de Saúde no combate aí à pandemia, à Covid-19, tá bom? Você que puder aí compartilhar para a gente atingir o maior número de pessoas, para que a informação chegue, porque nesse momento a informação ela também é uma arma importante no combate à Covid-19. Vá de carro. A vacinação será na modalidade drive-thru. E não se esqueça de levar CPF, cartão SUS e caderneta de vacinação. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás. Meio-dia e 36 minutos. CYV 922, 87,9. Rádio Serra FM Corumbá de Goiás. Emissora da Associação Comunitária de Radiodifusão Alto da Boa Vista. Direção-geral: Luiz Antônio Bandeira. Direção administrativa: Maria Leal. Direção artística: Openay José. Rádio seu jeito, do jeito que você gosta. Tá no Face? Instagram. Música, informação, Notícias. É isso aí, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Serra FM, meio-dia, 37 minutos. Estamos aqui direto dos estúdios da Rádio Serra FM para iniciarmos mais um boletim informativo da Covid-19 em Corumbá de Goiás. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Serra o nosso boletim de notícias, a enfermeira coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Corumbá de Goiás e também o doutor Adriano, para trazer aí as informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Corumbá e também as ações aí da Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Estou sabendo também que está saindo um novo decreto hoje, a gente vai estar aí acompanhando, tá bom? Então eu quero já dar as boas-vindas aqui à enfermeira Milene, que está conosco. Na semana passada nós falamos aqui bastante sobre a vacinação e eu me lembro da dona Nadir, na semana passada, ela que está com 69 anos de idade, ela perguntou na terça-feira passada se ela poderia ir vacinar, e naquele dia nós dizemos que ainda não tinha chegado, mas já chegou a vez da dona Nadir. Muito boa tarde, Milene. Agora o público, já estamos abaixo dos 70, e isso é muito bom, a gente vê cada vez mais pessoas sendo alcançadas pela vacinação. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa comunidade. Boa tarde também, doutor Adriano. Então, na semana passada nós estávamos finalizando o público de 70 anos, os acima de 70 anos até 79, e nessa semana nós iniciamos a vacinação dos idosos de 66, que a gente vai vacinar amanhã, e 69 anos. Então, acima de 66 anos, essa semana nós vamos vacinar todas as pessoas que comparecerem à unidade. Também fizemos esse grupo na zona rural, alcançando os acima de 68 anos. Hoje finalizamos esse grupo na zona rural. Na semana que vem será vacinado, através do recebimento de mais doses que está previsto para terça-feira. Nós iremos vacinar os idosos acima de 65 anos também. Boa notícia, Milene? E uma pergunta, que a gente já quer fazer. Como que está a adesão, da população de Corumbá de Goiás à vacinação, esse público-alvo aí? A gente tem tido bastante procura, as pessoas têm vindo se vacinar sim.
E muitas pessoas que não procuraram a vacinação nos grupos anteriores, nesse momento estão procurando, estão se vacinando. As pessoas da faixa etária de 80 anos, que foram o primeiro grupo que a gente iniciou a vacinação, muitas pessoas haviam ficado sem se vacinar. E nessa semana a gente atingiu praticamente mais de 90% dessa população nessa última semana. As informações, né, a gente fica feliz também com a quantidade de pessoas aí sendo imunizadas, né, isso é muito importante nesse momento crítico que nós ainda estamos vivendo. Volta e meia a gente ainda ouve, né, muitas pessoas espalhando, né, às vezes notícias sobre a questão da vacina, e é muito importante, Milene, a gente sempre reforçar a importância da vacinação para a gente conseguir vencer essa guerra, né? Exatamente, a vacinação, juntamente com as medidas de segurança, os protocolos de segurança que a gente vem falando, isso é fundamental nesse momento em que há grande transmissão para evitar mutações, né? A gente precisa diminuir o número de transmissão, que isso também vai diminuir o número de mutações, para não surgir aí novas cepas fortalecidas, resistentes, como a gente tem visto acontecer. Na nossa vacinação aqui no município, com as vacinas que foram aplicadas ontem, nós atingimos um número de 1.045 pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso significa mais de 10% da nossa população de Corumbá de Goiás. Hoje a gente espera vacinar mais ou menos em volta de 140 pessoas. Né? Hoje não, amanhã, aliás, desculpa. Hoje a gente vai estar fazendo um resgate, a gente vai estar aberto das 2 da tarde até as 18 horas para receber todos aqueles idosos acima de 68 que ainda não vieram se vacinar. Essas pessoas que não tiveram a oportunidade no dia da sua idade, pode vir procurar a unidade hoje, nós vamos estar abertos para fazer esse resgate dessas pessoas. E também dos policiais militares, dos agentes de salvamento, segurança pública. Nós também vamos estar fazendo vacinação dessas pessoas que já fizeram o credenciamento. O credenciamento continua aberto, né, por ordem do governo do estado de Goiás, na última quarta-feira, dia 24. Ficou definido que a cada remessa que nós iríamos receber a partir daquela data fosse reservado um total de 5% do total de doses. E assim a gente tem feito e fazendo credenciamento. Essas pessoas vão se vacinar através de credenciamento na Secretaria Municipal de Saúde. Então hoje nós estaremos abertos, reforçando mais uma vez, para as pessoas acima de 68 anos que ainda não se vacinaram e para vacinar essas pessoas específicas que nós recebemos ontem um total de 220 doses, né? Então nós retiramos aí a porcentagem de 5, deu 11 doses, então nós temos 11 doses já com a população direcionada de policiais que já está reservado, foram feitos credenciamento, eles vão se vacinar de acordo com a idade. Então os policiais mais idosos que estão na ativa serão vacinados por prioridade. É isso aí, então essa é a novidade, né, aqui no estado de Goiás, alguns outros estados também aderiram, incluíram, né, na campanha de vacinação a Força de Segurança Pública, aí, os policiais e também aqueles que atuam no resgate, aí, os bombeiros. Então, essa daí, né, tem sido aí uma nova diretriz do governo do estado de Goiás. É bom que fique bem claro, né, Milene? Exatamente, é do governo de Goiás. Junto a essa resolução, nós tivemos uma outra no dia 18, onde o governador, juntamente com os conselhos municipal e estadual de saúde, eles paralisaram por um tempo indeterminado a vacinação dos trabalhadores de saúde que não são da linha de frente. Então, no caso de Corumbá de Goiás, que todos os trabalhadores da linha de frente já se vacinaram, todo o total de doses que vier será destinado para os idosos até segunda ordem, conforme a resolução publicada no dia 18. Matheus parece estar aí. Matheus? Ele vai falar do decreto, né? Tá, então a enfermeira Milene aqui trazendo as informações, né? Eu gostaria de
saber da Milene se tem mais alguma informação, né, algum aviso. A gente também vai estar ouvindo o Matheus, né, que é responsável pela vigilância sanitária aqui do município de Corumbá de Goiás, vai estar falando inclusive sobre o novo decreto, né, Milene? Nós gostaríamos só de lembrar a população da vacinação que será iniciada amanhã para as pessoas de 66 a 67 anos, para virem, né, na Secretaria de Saúde aqui no Alto Boa Vista para receber a sua dose, trazer os documentos pessoais, a caderneta de vacinação, aquelas pessoas que têm. Não esquecer o cartão do SUS. Gostaria só de esclarecer com relação ao cartão do SUS, que na semana passada eu havia esquecido de mencionar isso. Aquelas pessoas que fazem um tratamento de saúde, por exemplo, câncer, faz tratamento para alguma doença infecciosa em outro município, faz um tratamento de reabilitação também, por exemplo, essas pessoas têm o cartão do SUS em outra cidade para dar continuidade a esse tratamento. Essa pessoa não precisa transferir o cartão do SUS para Corumbá para receber a dose. Porém, ela precisa ter o atestado de saúde, se caso for alguma doença que cause baixa imunidade. No caso do câncer, uma pessoa que faz uso de corticoide prolongado, acima de 20 miligramas por dia, uma pessoa que tem alguma doença que causa imunossupressão, essas pessoas precisam ter esse atestado. Mas essas pessoas que estão na faixa, né, Milene? Isso, a faixa etária. É só para explicar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço um tratamento de câncer lá no Araújo Jorge, eu não posso transferir meu cartão. Realmente, você não pode. Mas para se vacinar aqui, você precisa ter esse atestado, que é uma exigência do protocolo da vacinação contra a Covid. Tá certo. E reforçando mais uma vez que são as pessoas que estão dentro, né, da faixa etária aí para receber a vacina, essas pessoas que fazem tratamento fora, trazendo aí então essa justificativa na secretaria, essas pessoas conseguirão aí se vacinar. Quero agradecer a Milene mais uma vez pela disponibilidade. No final ainda vamos ouvir a Milene aqui para as considerações finais, mas eu gostaria de estar agora, antes de passar para o doutor Adriano, a gente está ouvindo o Matheus, né? O Matheus vai estar falando sobre esse novo decreto da Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás, que vai começar, né, a vigorar a partir de amanhã. E o Matheus já está aqui conosco, aqui nos estúdios da Rádio Serra FM. Muito boa tarde, Matheus. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Serra. E antes da gente falar do decreto, né, a gente gostaria de ouvir aí sobre o trabalho de vocês, né, um trabalho muito importante aí, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, você pudesse fazer um balanço aí das ações, né? Boa tarde, pastor Moisés, boa tarde, ouvintes da Serra, boa tarde, doutor Adriano, Milene. Então, pastor Moisés, o serviço está sobrecarregado, né, para toda a rede de saúde, tanto para os médicos, para as enfermeiras, para a atenção básica de saúde, né, e também para os fiscais da saúde, porque o município é um município grande, né, então temos vários distritos, né, então às vezes a gente não consegue atender toda a demanda, né, mas a gente está fazendo o possível, né, para atender todas as denúncias, acompanhar todos os pacientes de Covid da melhor forma possível, né, sempre priorizando os pacientes positivos e sintomáticos e também priorizando a questão das grandes aglomerações também, né, então às vezes você tem que fazer uma filtragem, às vezes tem uma aglomeração maior em um local e outra menor em um determinado local, então você tem que atender a que está com maior aglomeração, com maior número de pessoas, né, para ter uma resolução melhor dos trabalhos. Tá certo, Matheus, né, e a gente apela, né, sempre aí a consciência das pessoas, a gente tem falado isso aí ao longo desse ano todo, a importância que cada um tem, o papel de cada um para a gente conseguir vencer essa fase difícil da doença. Tá todo mundo na expectativa, Matheus, para ouvir sobre o decreto aí, né, um possível decreto municipal, e o decreto do governo do estado também, que já está, inclusive o governador Ronaldo Caiado já havia dado entrevista que haveria aí uma flexibilização em relação ao comércio a partir de amanhã, Matheus.
Então, conforme dito anteriormente, né, e também seguindo o decreto do governador, né, a gente ficou com 14 dias, né, de fechamento das atividades não essenciais, estando aberto apenas atividades essenciais no município, né, e a gente vai trabalhar com o revezamento, ou seja, nós não criamos um novo decreto, e sim utilizamos do decreto anterior que estava vigente antes do decreto do governador, que é o decreto número 4.764, de 9 de março de 2011, onde esse decreto permite as atividades não essenciais, né, abrirem por um período de 14 dias, com algumas restrições. Então, todas as atividades, né, consideradas não essenciais, como bares e lanchonetes, jantinhas, açaís e outras atividades do município, elas estão permitidas funcionar com 30% da capacidade. Então tem uma capacidade reduzida. Nós estamos trabalhando com o decreto aí municipal alerta/crítico, né, onde tem essas restrições, né, no número de pessoas atendidas nos estabelecimentos. Então fica a capacidade máxima de 30%, distanciamento entre as mesas de 2 metros, o toque de recolher às 22 horas, o fechamento do comércio às 21 horas em ponto e no domingo às 14 horas o fechamento do comércio. Matheus, e o comércio lojista, né? Os lojistas aí? Então, os lojistas, as lojas em geral de vestuário, né, segue aberto por esses 14 dias, né? E com atendimento priorizando a quantidade de pessoas também, tem que controlar o número de pessoas dentro da loja, conforme o tamanho da loja, então os atendentes da loja vai fazer esse controle do número de pessoas, igual é feito nos supermercados, né, que dependendo do supermercado, de pequeno, médio e grande porte, há um número específico de pessoas para adentrar o estabelecimento. Tá certo, mas o horário de funcionamento do comércio lojista, ele vai seguir esse daí ou tem um pré-estabelecido também? Então, o horário dos lojistas em geral é o horário comercial, né, que o lojista sempre faz, não tem um horário específico para ele. Porém, todas as atividades do município, às 21 horas, tem que estar fazendo o fechamento. Ok, então, muito bem esclarecido aí, né, pelo Matheus. A gente quer deixar aí o microfone da Rádio Serra aí à disposição, Matheus. Se você tiver mais alguma informação, algo que você achar interessante, né, de estar passando para a população, os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando o nosso boletim informativo, está à sua disposição aí o microfone da Rádio Serra. Outra situação que nós temos que ressaltar é que as aglomerações, tanto nos espaços públicos, tanto nos privados, estão vedadas. Então está vedado qualquer tipo de aglomeração em praças, beiras de rio ou em residências. Só é permitido pessoas do mesmo núcleo familiar, ou seja, eu e a minha família. Então, quem não é do meu núcleo familiar não pode estar na minha residência porque é considerado aglomeração. E nós estamos num momento difícil, né? Tá tendo essa flexibilização porque foi tratado, né? Tanto pela administração municipal, tanto pelo governador. Porém, o número de casos só tem aumentado, o número de internação no município, né, com sintomas graves de Covid também só tem aumentado. Então é o momento de todos nós conscientizar, manter as regras de higiene, higienização das mãos, né, não aglomerar, manter o distanciamento social, porque é o momento da gente priorizar a vida. Tá certo, Matheus. A gente agradece aí, né, pelo trabalho e também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no nosso boletim informativo, esclarecendo a população de Corumbá de Goiás, reforçando. A gente tem um feriado aí pela frente, né? Então é muito importante que as pessoas tenham consciência. E quando você fala, né, sobre o núcleo familiar, são as pessoas que residem naquela casa. Que algumas pessoas confundem, às vezes, com um parente que vem de longe e fala, mas ele é da minha família, né? Não, negativo. São pessoas que residem naquela residência, né? Então, essas pessoas que não residem no local não fazem parte do núcleo familiar nesse ponto de vista. Só falando sobre o feriado, né, já foi mandado ofício, né, para reforçar o policiamento, né, na cidade durante o feriado. O Corpo de Bombeiros também estará presente, haverá o aumento da fiscalização. E a população, vendo o descumprimento do decreto, podem estar ligando no 190 e fazendo a denúncia.
E para dúvidas referente ao decreto, pode ligar no 33 38 19 39. Agradecendo aí a Polícia Militar, né, pela parceria, né, pelo empenho aí, juntamente com a fiscalização municipal, né, para a gente conseguir enfrentar esse momento difícil. Cada dia a gente fica mais preocupado, né, a gente começa a receber notícias aí de pessoas mais próximas ainda, que estão em situação crítica, várias pessoas perdendo a vida. Então é importante que todos tenham consciência para que a gente possa superar. Mateus, muito obrigado pela sua participação, pelo seu esclarecimento aqui à população de Corumbá de Goiás. Obrigado, uma boa tarde para todos. Valeu, você ouviu aí, né, o Mateus, que é o chefe aí da Vigilância Sanitária aqui da cidade de Corumbá de Goiás, responsável pela fiscalização. E nós temos a honra, mais uma vez, de receber aqui também, nos estúdios da Rádio Serra, no nosso boletim de notícias, o doutor Adriano, né, que sempre está aqui, tirando as dúvidas, esclarecendo também, trazendo as informações da situação aqui da cidade de Corumbá de Goiás. Doutor Adriano, muito boa tarde. Mais uma vez, um privilégio ter a sua presença aqui conosco. Boa tarde, pastor Moisés. Boa tarde, Milene, Mateus. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Adriano, né, a gente está aqui já um ano, né, fazendo esse trabalho, orientando a população. E em fevereiro, né, nós tivemos aqui, percebemos o cansaço, né, a preocupação, mergulhamos nessa segunda onda aí avassaladora da Covid-19 aqui no Brasil, né, no mundo e também aqui na cidade, como o senhor sempre falava, que já vinha falando, né, que as pessoas iriam ver que depois as mortes deixariam de ser apenas estatísticas e começariam a ser CPF de pessoas próximas. Nós chegamos a esse ponto, ainda estamos vendo uma situação muito complicada, apesar de que a vacinação está avançando, né? E eu gostaria de ouvir do senhor, né, a situação aqui do município de Corumbá de Goiás, o senhor que está ali também na linha de frente, trabalhando e acompanhando aí o dia a dia no hospital. Pois pastor, realmente ainda não houve melhoras, né? Se a gente olhar o mapa do estado de Goiás, ele está todo vermelho ainda, está em quadro de calamidade. A gente sabe que a fila de espera para leitos de UTI e enfermaria somente aumentou. Essa flexibilização dos decretos estaduais que serão refletidos no municipal não é uma impressão de que está tudo bem, isso é uma falsa impressão de que está tudo bem. Na verdade, esses decretos vieram para flexibilizar e dar uma oxigenação no comércio, dar uma oxigenação na saúde pública, principalmente a econômica. No entanto, a saúde epidemiológica, a saúde da população, ela está sofrendo por conta disso. A gente sabe que os leitos de UTI no estado de Goiás estão acima de 90% de ocupação, os leitos de enfermaria estão acima de 88% de ocupação. Há uma fila de espera, quando a última vez estive aqui falei, estava em torno de 500, agora está em torno de 640. Vamos jogar mais ou menos 300 para cada um desses leitos específicos, sejam UTI, sejam leitos de enfermaria especializados. O número de casos em Corumbá não abaixou. Pelo último censo está com 17 casos ativos, né, mas vai subir provavelmente. Tem 20 aguardando resultado, né? Isso, e vai subir provavelmente. E baseado nas internações do hospital, a gente está tendo cada semana uma média de 3, 4 pacientes internados esperando vagas em regiões. Inclusive com situações extremamente complicadas, como foi o caso de pacientes jovens que saíram entubado ontem. E da semana passada, uma paciente que já tinha os seus 60 anos também, que saiu daqui de Corumbá entubada para UTI. Então, a ideia que eu quero passar para o ouvinte é o seguinte: a flexibilização do decreto não é uma noção de que a coisa está melhorando. Pelo contrário, o número de leitos estão cada vez mais ocupados, os mapas ainda continuam, os mapas das micros e macros regiões do estado de Goiás ainda continuam vermelho em calamidade pública. E a doença não
abaixou, não houve um recuo, pelo contrário, ela ainda continua avançando. E por conta desse feriado, teremos que colocar a consciência acima de todas as coisas, por causa das festas de finais de ano e fevereiro, carnaval, nós tivemos essa segunda onda. E esse feriado prolongado, ele pode ser considerado também um dos fatores mais importantes na condição de aumentar essa propagação. Então temos que entender que apesar do feriado, apesar do decreto, a situação não melhorou, pelo contrário, ela continua calamitosa. Há um índice de 630 pacientes esperando vagas em leitos de UTI e enfermaria. E como eu tenho acompanhado no hospital, o que eu tenho de dizer a vocês é: não estejam preparados, não estejam pensando que o sistema de saúde vai conseguir drenar você se você adoecer. O sistema está colapsado. É uma preocupação gigantesca, né, por causa disso aí. Muitas pessoas, às vezes, só acreditam depois que acontece dentro da família, dentro de casa. Então é importante que todo mundo tenha consciência, gente, antes, né, que a gente possa ter o cuidado, porque agora, doutor, a doença ela tem acometido, como o senhor bem citou aí, pessoas mais jovens, né? No ano passado a gente tinha aquela máxima de que eram os idosos os que corriam mais risco, e agora a gente tem visto aí, né, que tem aumentado o número de internações, assim, intubações de pessoas, uma faixa etária aí mais jovem, né, doutor? Sim, os estudos mais recentes analíticos, né, da doença têm nos mostrado que a faixa entre os 30 até os 50 anos está tendo 50% de acometimento do que os 60 aos 80, né? Então, alguns estudos estão mostrando que o número de internações e complicações na faixa dos mais novos está se tornando equiparável aos de idosos acima de 60, entre 30 e 50 anos. Mais precisamente, entre os 40 e 50 é onde o índice está ficando mais evidente. No entanto, temos tido caso aqui em Corumbá de pacientes com menos de 30 anos que teve que sair daqui com ventilação e suporte mecânico, que foi o caso ontem, né? É isso. E outra coisa também que as pessoas têm que ter na consciência de que a vacina não é porção mágica, né? Tem gente que acha assim, eu vacinei, aí amanhã eu já estou liberado para fazer o que eu quero, né? E o pessoal já está vacinado agora, a gente pode fazer o que quiser, pode marcar aquela reunião, e a verdade não é essa. A vacina também, ela leva um tempo, e até que se atinja aí um número considerável de brasileiros, né, doutor, pelo que a gente tem acompanhado, ainda vamos ter que continuar tendo esses cuidados, porque o vírus, ele ainda pode permanecer, né? Sim, como eu já havia dito lá atrás também, né, as vacinas infelizmente não vieram na quantidade e na forma que nós esperávamos, né? A gente tem vacinas com taxa de imunogenicidade de 50%, outras de 70%. Isso quer dizer o quê? Que mesmo você fazendo as suas 2 doses da vacina, você pode estar no grupo dos 50 que estarão com anticorpos e defesa, ou como você pode estar no grupo dos 50 que não, dos 47% que não sofrerão a imunogenicidade. Por outro lado, a da Oxford ele aumentou para 70%. Só que, como a Milene bem disse, né, a gente tem que entender também que o Programa Nacional de Imunização, para conseguir chegar a um nível de qualificação, para que a gente possa ter uma grande parcela da população para a imunidade de rebanho, seria em torno de 70%. Como essas vacinas elas não estão a níveis acima de 80%, 90% de eficiência, esse número vai ter que ser em perto de 90% da população brasileira. Então serão mais de 150 milhões de doses. E a gente ainda não chegou nem a 10% da população total. Aqui em Corumbá passamos um pouquinho de 10%. Então a gente precisaria 90% da população de Corumbá, apenas Corumbá, para a gente poder falar assim, que aqui dentro de Corumbá, usando o microcosmo de Corumbá, falar que aqui dentro a gente estaria um pouco mais seguro. Mas ainda assim, mesmo que imunizasse 90% da população de Corumbá, a gente teria que reavaliar com sorologia para ver quais são parte do grupo dos 50 que foram imunogenizados, que sofreram a sensibilização, e aqueles outros 47% que ainda, apesar das vacinas, não tiveram a imunidade adquirida pela vacina, não foram sensibilizados.
Então, a vacina realmente ela não veio como nós esperávamos e não também devemos depositar dentro da vacina aquela confiança, como foi feita no final do ano passado, né, que houve uma queda no número de casos, gerou uma falsa confiança de que o vírus decresceu, o vírus ficou mais fraco e a população gerou uma falsa noção de segurança e gerou essa segunda onda. Nós também não temos que ficar um pouco mais alertas e saber que a vacina também, como foi as festividades no final do ano passado, a vacina também não é um fator garantido ainda. A gente precisa que haja os estudos comparativos e mais de 90% da população para a gente poder ter certeza que a vacina vai ser efetiva. Até lá, nada supera as medidas individuais de segurança, como álcool gel, afastamento, evitar aglomeração, máscara e tudo mais. Doutor, agora aproveitando o gancho, né, eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, porque eu tenho acompanhado, né, muitas pessoas falando, inclusive aqui dentro da cidade de Corumbá, de Goiás mesmo, sobre a segurança da vacina. Algumas pessoas ainda colocando em dúvida, né, a segurança da vacina. A gente está falando agora no sentido de, vamos colocar num português bem claro, da vacina fazer mal. Eu ouvi muito isso aí esses dias, algumas pessoas compartilhando e falando sobre essa questão. O senhor, né, na sua experiência como médico, né, até parece uma pergunta assim, simples, né, mas infelizmente uma parcela da população insiste, né, em colocar em questão aí a segurança da vacina, doutor. Então, de acordo com o que nós temos, já temos aí um território já percorrido, né, de pessoas que já foram vacinadas, a quantidade de pessoas vacinadas, e o índice de reação está dentro do grupo esperado, dentro do que é considerado grupo controle de esperado. Assim como existem outras vacinas que podem dar reações, né, nos pacientes que fazem, as vacinas contra o coronavírus, elas não têm tido reações exacerbadas e nem pelo contrário, reações graves, como a anafilaxia, ou casos raros, né, de óbito por complicações imunológicas decorrentes do estímulo pela vacina. Pelo contrário, o que nós temos notado e visto é que as pessoas, independente da idade, elas têm feito as vacinas, algumas têm sentido pequenas reações, o que faz parte. Tem sentido dor de cabeça, náuseas, um corpo um pouco mais ruim, sensação de mialgia, artralgia, cefaleia, etc. Mas nada que fugisse ao normal e o esperado de vacinas. Ainda mais vacinas que são de vírus vivo atenuado, outras com tecnologias de vírus vetores, né? Então a gente sabe que o corpo ainda tem muita... o corpo clínico, né, o pessoal da área científica ainda tem muito que melhorar, aprimorar, apesar do que a vacina não tem nenhum ano, né, não teve uma comprovação, um tempo correto para os estudos, né, que a gente considera 10 anos, porque a gente não tem esse espaço de tempo para isso. No entanto, o que se tem no mercado hoje, que nós temos hoje, sim, tem provocado imogenicidade. Eu acredito que vai provocar imogenicidade qualitativa e quantitativa, e que a quantidade de pacientes que terão reações colaterais está dentro do esperado. Pelo contrário, a população deve sim fazer a vacina. Ela não, por exemplo, aqui em Corumbá não tivemos nenhum caso, né, Milene? Aqui em Corumbá não tivemos nenhum caso de uma reação que fugisse ao padrão controle do que nós temos. Então deve sim fazer, não fiquem com medo. Esse assunto me puxou um gancho interessante, porque eu tenho pacientes internados no hospital, em que a gente faz a evolução, e às vezes sai vaga desses pacientes para alguns locais no estado de Goiás com centros especializados de Covid. E a pessoa não quer ir, a pessoa quer ficar aqui em Corumbá. Assim como essa teoria da vacina ela é uma teoria um pouco furada, baseada no que nós temos visto aí, a gente sabe que a qualidade das vacinas, elas sim estão boas, não vieram como esperávamos, com imogenicidade maior do que 90%, mas temos 50%, 70%. Mas assim também tem surtido dentro da população boatos de que pacientes que são regulados para centro especializado de Covid vão e não voltam, né? Estão indo para ser entubados e vão morrer por lá e não voltam. A população deve entender que, pelo contrário, esses centros especializados de Covid, eles têm uma equipe multidisciplinar ali dentro para trabalhar a doença com qualidades e profissionais que nós não temos no nosso município. São centros específicos para o Covid, que recebem verbas federais, verbas estaduais.
medicamentos antirretrovirais específicos que estão sendo destinados a esses centros, justamente pela alta demanda não pode ser destinado a outros, mas estão sendo mais destinados a esse centro, em que o paciente, ao sair a vaga dele, por exemplo, daqui do Hospital de Penha para Uruaçu, Itumbiara, ou seja onde for, seja leito de enfermaria, esses pacientes eles estão indo para um centro especializado, onde eles terão fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, estarão recebendo medicamentos antirretrovirais modernos, estarão tendo todo um acompanhamento específico e farão um tratamento que a gente considera, entre aspas, precoce, e a taxa de qualificação, de cura, passa dos seus 80%. Então, quando um paciente estiver internado e que sair uma vaga para um centro de fora, nós temos que agradecer a Deus por essa vaga e parar com essa disseminação, essa notícia, essa falsa impressão de que esses pacientes estão indo para um centro, como se fosse um centro de Auschwitz, né? Um campo de concentração onde eles estão indo lá para morrer. Não, pelo contrário, eles estão indo lá para receber cura. E não é incomum isso, população, eu tenho dito a vocês, não é incomum isso, sair vaga de pacientes para algum centro especializado e esse paciente, por medo, achar que ele está indo lá para um campo de concentração onde ele vai ser largado, abandonado e morrer e vai virar um número. Não, pelo contrário, ele vai ser bem atendido, vai ser suprido em todas as necessidades, terá profissionais multidisciplinares que farão por ele o que não é possível ser feito aqui. Nós aqui somos um centro primário, apenas na internação nós podemos apenas fazer alguns antibióticos para evitar infecções secundárias, hidratação e suporte ventilatório com oxigênio e máscara. Nesses locais não, nesses locais os pacientes terão fisioterapia respiratória, motora, se precisar de oxigenoterapia, por exemplo, com máscara de ventilação não invasiva, exercício de estimulação cardiovascular, exercício de estimulação do pulmão, por exemplo, medicações antirretrovirais, isso faz com que a taxa de recuperação do paciente seja muito maior do que ele simplesmente deixar o corpo lidar com isso tomando oxigênio e soro na veia. Então isso aí, assim como a vacina, são são assuntos que são realmente falíveis, não tem lastro com a realidade. As vacinas podem ser feitas e quando houver internação, se porventura a sua vaga sair, agradeça a Deus porque temos pacientes que esperam 10, 15 dias e nem sempre terminam bem esperando essas vagas. E como a Milene falou aqui, né, esse sistema de repescagem aí, né, muitas pessoas que no início não acreditavam, muitas vezes na segurança da vacina, das primeiras faixas etárias lá, deixaram de vacinar e agora estão procurando a unidade de saúde para vacinar, porque estão vendo aí, né, que tem sim segurança, é importante que as pessoas tomem cuidados com os boatos, às vezes aquilo que as pessoas criam, né, porque depois alguém, né, pode deixar de vacinar, ou nesse caso aí, até de buscar um serviço de saúde adequado, por causa de falsas informações, de falsas notícias aí que comprometem e que podem aí, né, até levar uma pessoa a um estágio mais grave e aí sim, quando chegar, não ter mais o que fazer, né, doutor? Sim, é comum, é normal, às vezes a gente observar, a gente não ser assim, os primeiros, né, vão receber as primeiras doses da vacina, né, algumas pessoas às vezes não é que elas duvidem da vacina ou que elas estão caindo em contos, né, e fake news, mas às vezes elas estão querendo observar se realmente vai ter reações, então elas às vezes por precaução, algumas pessoas ficam observando e depois vão buscar informações e de repente confirmando que não tendo esse problema todo, como se imagina, elas vão lá e busquem a dose que eram para elas, foram destinadas a elas lá atrás. Tudo bem, faz parte. O que não se pode fazer é justamente o contrário. É você divulgar fake news. É você falar que as vacinas estão matando, ou você falar que as vacinas estão comprometendo as pessoas, estão criando processos anafiláticos, doença que está matando, tanto quanto a própria doença. Não, pelo contrário. Essas vacinas, pela taxa de reações e efeitos colaterais, está dentro do esperado. E eu falo assim no sentido de que como foram vacinas que foram feitas em um período muito curto de tempo, elas estão espetaculares, por assim dizer.
você desenvolver um antígeno, suprimir a sua capacidade de virulência, desenvolver vetores virais num prazo tão curto e já produzir em menos de um ano, vacinas que já estão sendo distribuídas mundialmente e com essa taxa de efeitos colaterais muito próximas das nossas vacinas cotidianas. Pelo contrário, eu recomendo à população, deve fazer, com certeza. Meus pais fizeram e eu os orientei a buscar esses centros de vacinas para fazer. Eu não prescreveria para o meu pai o que eu não prescreveria para os meus pacientes. Então eu indico que sim, deve fazer sim. Tá aí então, doutor Adriano, aqui nos estúdios da Rádio Serra FM, nosso boletim informativo. Agora são 1h15. Nós estamos falando aí, né, sobre as ações também da Prefeitura Municipal de Corumbá, da Secretaria Municipal de Saúde, nesse enfrentamento aí da Covid-19, a importância de todos, né, termos aí consciência nesse momento crítico que nós estamos vivendo, como o doutor deixou bem claro, mesmo com essa flexibilização aí para o comércio, a situação ainda é grave no estado de Goiás, ainda é grave aqui na nossa região, e as pessoas precisam entender isso, né? Porque quando, né, acontece, esperar acontecer primeiro para poder acreditar chega a ser idiotice, né? A gente precisa cuidar antes que as coisas aconteçam. Doutor Adriano, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença, o senhor sempre trazendo aí os esclarecimentos para a nossa população, povo que tem uma grande confiança no senhor, né, aqui na cidade de Corumbá de Goiás. Então, é muito importante a contribuição sua aqui, né, para que a gente possa continuar levando informação de qualidade para as pessoas, doutor. Eu agradeço, pastor Moisés, como sempre eu disse, sempre irei dizer, eu é que agradeço a confiança da população. Meu intuito é esse, eu amo o que eu faço, eu amo essa cidade, me considero daqui da terra, e como eu acabei de dizer, eu não prescrevo aos meus pacientes aquilo que não prescreveria aos meus pais. E essa para mim a verdadeira noção de medicina, né? A verdadeira noção do cuidado. É você cuidar do próximo, mesmo que ele seja desconhecido, da mesma maneira que você cuida do seu ente querido. E é isso aí, pessoal. Vamos só refrisar alguns pontos. Não vamos cair na cilada do feriado. Não vamos deixar a nossa vigilância cair novamente, como foi no final as festividades do final do ano, Carnaval. Essa segunda onda ela está muito relacionada justamente ao abandono das medidas de proteção individual que a gente acabou, a população do Brasil e praticamente no estado nacional todo, né, acabou deixando cair as medidas de prevenção e levou essa segunda onda. Segundo, o decreto ele pode passar uma falsa noção de segurança. Pelo contrário, o decreto é apenas uma oxigenação da saúde econômica da população, que também é levada em conta como a saúde sanitária. Então, esse decreto é para que possa haver circulação de dinheiro, circulação econômica, para que não haja também uma pandemia relacionada a processos psiquiátricos ou doenças cardiovasculares pelo estresse econômico que isso pode gerar. Isso é tão perigoso quanto o próprio vírus. Então a gente tem que colocar na balança que haja uma oxigenação do comércio. Não deixe isso se tornar uma falsa noção de segurança de que está tudo bem. Junta feriado, junta decreto com flexibilização, pelo contrário, os índices não estão bons, os índices continuam ruins. O índice de pessoas esperando leitos nas enfermarias e UTI aumentaram de 500 para 600 pessoas. Estamos com uma lotação de maior de 90% das UTIs do estado e maior de 88% nas enfermarias especializadas do Covid. Segundo, façamos sim as vacinas. As vacinas são seguras, elas estão dentro das margens de porcentagem esperada para efeitos colaterais, e os efeitos colaterais que temos visto até agora não são críticos. Evitemos divulgar fake news, como a fake news do paciente que vai para um centro de Covid especializado, como se tivesse ido para um campo de concentração, a um Auschwitz qualquer. Não, pelo contrário, ele está indo para um centro especializado, multidisciplinar, com medicamentos e profissionais e equipamentos capazes de fazer com que o paciente consiga reverter o rumo da doença com muito mais eficiência. E já vai orientando pessoas ao redor
porque a gente não pode contar com o sistema de saúde, ele está colapsado. No entanto, se você porventura tiver de contar com o sistema de saúde e surgir oportunidades como essas de transferências para centros especializados, não se preocupem. Eu iria pedir para ir se fosse eu, entendeu? Então vamos evitar fake news, vamos continuar nossas medidas de manutenção, mesmo tendo vacinas, mesmo tendo essa quantidade um pouco maior já, de 10% da população, sabemos que precisa no mínimo 90% dessa população, e nada supera as medidas de proteção individual. Vamos manter essas medidas, a consciência de que essa onda ainda está em atividade, e ainda não há perspectiva de que haja um decréscimo nessa curva. Ela ainda está em curva ascendente. Então, quando ela chegar no platô e de repente começar a descer, a gente pode respirar um pouquinho melhor, mas até lá temos que nos cuidar e estamos exatamente no meio do olho do furacão ainda. Um abraço a todos, eu que agradeço a presença aqui, pastor, e terças-feiras que vem, se Deus quiser, estarei aqui para poder elucidar qualquer outra dúvida. Um abração, Milene, e a vocês ouvintes, abração e mão na consciência, porque eu sempre disse, a luz no fim do túnel está aí, mas não está tão perto ainda. Né? Ainda não chegamos lá, né, doutor? Não chegamos lá, a praia dá para ver a praia, mas se a gente parar de nadar, a gente afoga antes de chegar lá. Um abraço a todos. Abraço, doutor Adriano, mais uma vez uma grande contribuição, né, aqui conosco. E também a enfermeira Milene, quero deixar à disposição o microfone para ela aqui reforçar aí essa agenda de vacinação aqui no município de Corumbá de Goiás, as faixas etárias. Está aí à sua disposição, Milene, para suas considerações. Eu só gostaria de aproveitar, Moisés, que o Adriano foi falando e eu fui me lembrando de algumas coisas que os pacientes haviam me questionado depois que nós estivemos aqui. Muitas pessoas, com relação ao monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, muitas pessoas têm nos procurado ou às vezes reclamado que não foi monitorado, que não foi acompanhado. Então eu gostaria que essas pessoas, principalmente aqueles que são da rede particular, que testaram em outro município ou que fizeram atendimento na rede particular, caso deseje o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde, ser acompanhado pela nossa equipe, que essa pessoa se posicione, procure a unidade de saúde, ligue para a nossa unidade ou fale com o seu agente de saúde, solicitando esse acompanhamento, porque infelizmente a rede particular, ela não nos informa em tempo hábil, isso nós já havíamos falado aqui antes, e volto a reforçar, muitos casos, principalmente pessoas que fizeram testes em outro município, a rede particular ela tem uma deficiência na informação, então a gente recebe a notificação dessa pessoa, às vezes ela já evoluiu para a cura e já ganhou alta, entendeu? Então a gente pede que se você é um desse caso, ou se você foi atendido aqui e não foi monitorado, o monitoramento ele é presencial e via remota. O agente de saúde ele faz esse acompanhamento pelo telefone dele ou pelo telefone da unidade. O médico da mesma forma, a enfermeira que está atendendo o Covid da mesma forma, a vigilância sanitária acompanha os casos presenciais confirmados. Então eles têm essa rotina, o monitoramento acontece a cada 48 horas. Se você sentiu qualquer sintoma maior, qualquer agravamento, qualquer coisa que te fez causar desconforto, liga na unidade, liga no hospital, não fique em casa passando mal. Essa é a nossa orientação. Então informe, porque nós estamos lá para atender, mas nós não temos bola de cristal e nós precisamos saber que você quer ajuda e que você precisa de atendimento. Então é preciso informar a unidade sobre isso. O telefone da unidade de saúde é 33 38 19 39. Vocês podem falar com a enfermeira responsável pelo atendimento de Covid, que é a enfermeira Kise. Só pedir para transferir a ligação, ou comigo, ou com o Matheus. Os finais de semana podem ligar no hospital, solicitar o atendimento, caso você estiver sentindo mal. A nossa orientação é sempre a mesma. Se está passando mal, não fique em casa. Vá para a unidade de saúde, solicite o seu atendimento. É isso aí, Milene. E também agora, hoje não tem a vacinação, hoje e amanhã, né? Sim, hoje nós temos vacinação a partir das 2 horas da tarde até as 6 da tarde. Lembrando que hoje é um resgate para todas as pessoas acima de 68 anos que ainda não se vacinaram.
Nós estamos na modalidade drive-thru, porque é a modalidade mais segura para o período que nós estamos vivenciando. Mas se você for a pé, você também será vacinado. A gente pede que as pessoas evitem a aglomeração na porta da unidade de saúde, porque infelizmente a equipe está lá trabalhando, vacinando. Não tem como ficar lá fora monitorando o distanciamento. Então isso é uma questão que já as pessoas estão cansadas de saber. Você tem que manter o distanciamento. Então nós vamos estar lá atendendo, vacinando as pessoas. E amanhã, das 2 da tarde, da 1 da tarde, das 13 horas até as 17 horas, nós vamos estar vacinando os idosos de 66 a 67 anos que compareçam à unidade. É isso aí, a gente quer parabenizar vocês aí, né, pelo empenho, né, a gente tem acompanhado zona rural, os povoados, né, vocês têm ido, essa equipe tem ido, né, e a cidade de Corumbá de Goiás está aí com a média de vacinação bem acima da média nacional, né, isso é muito importante, a gente só tem a agradecer vocês e parabenizar aí pelo esforço e pelo trabalho, Milene. Então nós também agradecemos muito a colaboração de todos os trabalhadores que estão envolvidos. Ontem nós tínhamos lá envolvidos na vacinação um total de 10 trabalhadores. Né? Foram feitas ontem mais de 100 vacinas, foram aplicadas mais de 100 vacinas. Então foi um grande número de pessoas vacinadas e isso tem sido possível graças ao empenho de cada um da Secretaria de Saúde. Então a gente agradece todos os colaboradores, todas as pessoas que estão envolvidas nesse combate da Covid, não somente na vacinação. E agradece também à população, né, o empenho da população em manter as medidas de segurança, a compreensão dos protocolos. Reforçamos isso mais uma vez, tomem cuidado. Pessoas jovens têm adoecido, pessoas jovens têm morrido, não é só mais idoso, a nossa realidade hoje é outra. O feriado está aí, mas vamos nos manter seguros em casa, né? Vamos evitar aglomeração, porque o comércio precisa caminhar, a economia precisa caminhar e isso depende de cada um de nós. Tá certo, Milene, quero agradecer sua participação mais uma vez aqui, né? Se Deus quiser, na próxima terça-feira nós vamos estar aqui já falando de uma outra faixa etária de vacinação, se Deus quiser, e logo logo aí os idosos já estarão completamente vacinados aqui no município de Corumbá de Goiás. Então meu agradecimento a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado Milene, a toda a equipe aí da Secretaria Municipal de Saúde, pelo empenho, pelo trabalho, que Deus continue iluminando e abençoando vocês aí nessa missão, viu Milene? Tá certo, então, quero agradecer a todos, o pessoal que está acompanhando a nossa live aqui, ó, pelo Instagram, né? Hoje nós estamos pelo Instagram, aqui, transmitindo a nossa live, direto dos estúdios aqui da Rádio Serra FM, nosso boletim informativo, nosso boletim de notícias, né? Quero agradecer a cada um de vocês que participaram da nossa transmissão. Na quinta-feira a gente volta, 12h30, com o programa Notícias do Esporte. E na quinta e na sexta e na semana que vem, na terça-feira, nós teremos aí mais uma edição do boletim informativo da Covid-19 aqui em Corumbá de Goiás, o nosso boletim de notícias, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, vocês que nos acompanharam. Hoje tivemos a presença do Dr. Adriano, também da enfermeira Milene e do chefe da Vigilância Sanitária de Corumbá de Goiás, Matheus. A partir de amanhã, então, o comércio reabre aqui na cidade de Corumbá de Goiás. Abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Papai do Céu permitir. Valeu, galera! Obrigado a todos aí que acompanharam a nossa live aqui, direto dos estúdios da Rádio Serra FM. E até quinta-feira. Quinta-feira tem Notícias do Esporte, 12h30. Nós estaremos de volta. Valeu! Obrigado a todos aí!